Oi, bom, vamos falar hoje sobre registro, sobre segurança no exercício das suas atividades. Desde que eu fui para a diretoria técnica, que eu trabalho com gestão, uma das coisas que a gente mais tem conversado é sobre isso. Às vezes o servidor se sente inseguro desempenhando suas atividades, inseguro colocando alguma coisa no processo. E hoje em dia é importante que todo mundo tenha um pouco desse conhecimento jurídico para poder exercer as atividades com segurança, ter tranquilidade na hora de fazer um registro, saber a importância de fazer um registro. Isso é uma coisa que eu sempre coloco na área técnica e é muito interessante da gente perceber como que para o advogado é muito tranquilo fazer registro, a gente está acostumado com isso o tempo inteiro. A gente tem uma coisa no mundo jurídico, o pessoal fica rindo de mim na área técnica, a gente fala o que não está nos autos, não está no mundo. O que significa o seguinte: se você não escreveu e se não tem prova daquilo ali, vale nada, porque você não tem como provar. E aí o pessoal fica rindo de mim, eu falo, gente, registra, formaliza, é a coisa que eles mais escutam. E é interessante porque principalmente para quem trabalha em área de muita execução, área de muito movimento, então, pessoal da segurança, pessoal da saúde, pessoal que precisa salvar a vida ali naquele momento, resolver o problema, o registro é uma coisa secundária, o registro é uma coisa que a gente não faz, que ele passa batido. E muitas vezes isso é muito importante, principalmente na hora que você trabalha nas áreas de gestão, nas áreas mais centrais, esse registro é essencial para te resguardar. Então precisa de estar ali no processo. Muitas vezes a gente conversa coisas em reunião, a gente conversa coisas em ligações telefônicas, a gente faz alguns arranjos, a gente faz alguns acordos e isso é super comum, mas a gente esquece de formalizar aquela situação. Então não tem ali a ata da reunião ou não constou a questão que foi discutida, né? Aquele registro telefônico a gente faz em função do registro telefônico, mas em lugar nenhum tem aquela autorização. Então é muito importante que a gente converse, que a gente faça essas tratativas. Às vezes as tratativas são necessárias de uma forma mais imediata, né? Então a gente vai precisar mesmo primeiro resolver o problema, depois e aí registra. Então há essa necessidade, mas é muito importante não deixar de fazer o registro e não deixar de motivar. Isso é uma coisa essencial da gente chamar atenção. Quando a gente trabalha na administração pública, a gente não está trabalhando de forma pessoal. Quando a gente se manifesta na administração pública, quem está manifestando é o órgão, quem está manifestando é a instituição, quem está manifestando é o interesse público. Então nós estamos lá como representantes de um interesse que é o interesse coletivo e por isso existe um olhar mais especial e nós precisamos agir com um cuidado maior com relação ao que a gente está fazendo, porque o que a gente está fazendo é em nome do coletivo e é em nome do interesse público. Então eu não posso ter uma motivação pessoal, eu não posso colocar uma motivação que tenha a ver com alguma coisa individual minha ou específica minha, mas eu estou ali defendendo um interesse que é um interesse institucional, um interesse coletivo, um interesse público. Então na hora que eu vou colocar a minha manifestação, ela tem que revelar qual é esse interesse público que está sendo atendido e por que que eu estou fazendo aquilo. A gente chama no direito administrativo, existe uma vinculação da motivação dos atos que você está fazendo. Então, como servidor público, todo ato seu, ele tem que ter uma motivação e a motivação tem que ser atender ao interesse público que você está representando. E é muito importante que isso fique claro nas manifestações que você está fazendo. Então, eu sempre chamo atenção para essa questão de fazer o registro, de fazer um registro adequado, de colocar no processo SEI, de colocar no e-mail que vai ser trocado, de colocar na ata da reunião as motivações que embasaram aquela decisão, que embasaram aquele despacho, que embasaram aquele processo, porque fica muito mais fácil na hora que você, se eventualmente, tomara que não tenha, mas se eventualmente houver a necessidade de explicar o porquê daquilo, aquilo fica claro. E o processo precisa falar por ele mesmo, né? Se tem um processo que aí você fala, ah, não, mas eu sei por que foi isso, não tá aí no processo não, mas foi decidido por tal motivo. Não, tem que estar no processo. E amanhã, e depois de amanhã, e daqui a 50 anos, se alguém pegar aquele processo, olhar o processo
o processo tem que falar por ele mesmo. O que está registrado nele tem que ser suficiente para que a pessoa que talvez nunca tenha ouvido falar de nada do que está ali entenda o processo do início até o final. E aí vai ser você motivar corretamente, você colocar os dados completos, a sua motivação, explicitar o porquê de você estar fazendo aquilo, como aquilo está atendendo ao interesse público. É isso que vai te resguardar, que vai resguardar o processo e que vai conferir legitimidade para os atos que estão sendo feitos. Então é super importante motivar, é super importante registrar e é importante que fique compreensível o processo, que ele tenha, né, uma lógica, que ele tenha as justificativas que são necessárias para que alguém que pegue, que seja leigo, que não entenda, possa entender tudo que está escrito ali. Isso nos resguarda no exercício das nossas atividades, isso é um dever nosso como servidor e como representantes de um interesse que é coletivo. É isso, esse é o Descomplica Direito do Servidor do Estado de Minas Gerais. Eu sou a Tati Abramo, se inscreve no canal e segue o nosso perfil.